dia pra todos vocês! Bom dia, meu povo lindo! Gente, hoje eu tô de vestido, tomara que caia, não dá pra ficar pulando! Bom dia, meu povo lindo! Gente, é legal. Nossa, olha isso aqui! Ah, que demais! Aí, bom dia! Fiquei muito vermelha, né, gente? Deixa eu botar outra aqui pra ficar bonitinha. Agora eu fiquei com cor de areia. Pera aí, deixa eu botar esse aqui, ó. Aí! Bom dia, meu povo lindo! Que energia maravilhosa! Não tô me aguentando de tanta energia. Queria começar dançando, mas dá uma olhada aqui, ó. Depois a gente pagar peitinho ao vivo é foda, né? Bom dia, meu povo lindo! Gente, eu amo essa música, ela me pilha. Peraí, deixa eu pausar agora. Aí! Bom dia, meus amigos, sabadão de respeito, hein? Uau, sabadão de respeito. Gente, nós já estamos na nossa 6ª aula do Despertar Profissional. E hoje, por uma razão muito especial, muito querida, a gente vai fazer a aula um pouquinho mais cedo. Amanhã volta, fiquem tranquilos em relação a isso. Amanhã a gente volta no horário das 20h33. E deixa eu perguntar uma coisa pra essa galera. Vocês vão querer assistir ou não a maratona? Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Vou virar minha câmera, peraí. Quem vai querer poder reassistir, ó? Tá prontinho pra poder compartilhar com vocês, ó. Aula 1, aula 2, aqui depois tem que arrumar. Não, é continuação. Aula 3, aula 4, aula 5 e a aula de hoje que a gente pode inclusive hospedar aqui. Vocês vão querer maratonar sim ou não? Eu vou disponibilizar no grupo VIP, tá, gente? Assim que a gente terminar essa aula, o que eu vou fazer? Eu vou subir essa aula, eu não dou conta, mesmo vocês, a galera não bater na meta, eu vou disponibilizar pra todo mundo. Mas, ó, segunda-feira cedo sai do ar, tá? Segunda-feira já sai isso aqui tudo do ar. Então, você realmente tem sábado e domingo. Não adianta me mandar mensagem na segunda falando, Ana, eu não assisti. Gente, é uma super oportunidade que a gente tá dando pra quem perdeu. Então, eu vou disponibilizar pra vocês a maratona, mesmo que vocês não acharem importante. Eu recebi ontem umas mensagens bem bonitinhas no inbox, então eu vou disponibilizar pra vocês, beleza? Segundo recado que eu gostaria de falar pra vocês, ó, me perguntaram ontem, no final da live, se as pessoas que estão super interessadas no pacote negócios, tipo assim, a pessoa só interessou no Master Leader, a pessoa só interessou na mentoria 120%, vai ganhar o bônus da comunicação? Vai. Não vai ser só para quem fizer o investimento do pacote. O diferencial do pacote é que se você fizer o investimento nele, você vai fazer por um valor que, se você for comprar depois em outros momentos individualmente, você vai pagar mais caro. Entendeu? Essa é a diferença. A mentoria 120%, nós lançamos ela no valor de R$ 699,90. E aí a gente tá na segunda turma e eu decidi manter esse valor. Agora, o valor de mercado dela é R$ 1.297. Então, na terceira turma, nós vamos atualizar o valor. A gente vai subir o valor. Já estou avisando para vocês. Então, essa é a oportunidade. Quem quiser participar da mentoria 120%, por o último valor, né, nesse preço, no valor de lançamento. E sim, você pode fazer o investimento ou só no Master Leader ou só na mentoria 120%, tá bom? Então, recebi essa pergunta ontem. Outra pergunta que me fizeram: Ana, qual vai ser o valor do investimento do pacote negócios? Eu posso dizer pra vocês ainda o valor? Não, vou contar só na terça-feira. Mas posso dizer pra vocês que é uma parcela menor de R$ 150 por mês. Menos que isso. Então, assim, aliás, bem menos de 150, vai. Uma parcela de menos de R$ 110 por mês. Então, é muito acessível, tá? Esclarecendo todas as dúvidas. Relembrando, amanhã a gente volta no horário das 20h33, tá? Então, vai estar tudo disponível pra vocês. Então, bora começar essa aula. Em estado de energia máxima, a Aline falou aqui, parabéns pra minha mãe. Sim, gente, parabéns pra ela. Ela merece, ela é demais.
minha maior fonte de inspiração. E por isso que a gente mudou o horário, né? Pra que eu possa estar 100% com ela e 100% com vocês também no tempo que estiver fazendo a live. Mas então vamos lá, vamos falar sobre os nossos medos mais profundos no que diz respeito à carreira profissional. Hoje eu quero conversar com você sobre as hipóteses que você cogita no que diz respeito aos teus projetos profissionais. Porque, gente, escreve isso. Qualquer pensamento é uma autossugestão. Qualquer pensamento. Seja esse pensamento positivo ou seja esse pensamento negativo. Qualquer pensamento nada mais é do que uma possibilidade. Um viva para a mamacita! Sim, um viva para ela. Ela é maravilhosa. Mas enfim, um pensamento é uma possibilidade de uma ideia que você tem a respeito de algo. E quando existe um envolvimento emocional nessa ideia, esse pensamento ele começa então a ser um paradigma, né? A ser uma verdade para você. Verdades não são cravadas em pedras, de tempos em tempos nós reformulamos os nossos conceitos e as nossas ideias. Então, meus queridos, o que eu quero que vocês entendam? Que quando nós estamos falando do medo, a gente de tudo não tá falando só de mirabolância. É claro que tem algumas pessoas que têm sugestões de coisas que nunca vão acontecer, sabe? Medo de coisas que se você for analisar, tipo, você trazer pro mundo lógico, cara, pra aquilo acontecer é tipo improvável, sabe? Lógico, tudo é possível, mas é muito a probabilidade daquilo acontecer é muito pequena. É tipo assim, ó, por exemplo, uma mãe acabou de ter um filho, a criança tá um bebê, ela ainda tem, sei lá, pelo menos 18 anos pela frente, e a mãe já tá pensando assim, gente, no dia que essa criança sair de casa, será que ela vai me abandonar? Então ela nem sabe como é que vai ser a vida nos próximos 18 anos e ela já tá com uma autossugestão, uma profecia de que algo pode vir a acontecer. Oi, Vander Júnior, querido, tudo bem com você? Obrigada, você também é fera, meu amigo. E, bom, é isso que eu quero que vocês entendam. Alguns dos nossos medos, eles são completamente loucos e inimagináveis, gente. Inimagináveis. Só pra vocês terem uma ideia, quando eu era criança, eu assisti o filme da Bruxa e da Branca de Neve. Aliás, eu assisti o filme da Branca de Neve. Sabe aquela hora que a Bruxa da Branca de Neve, ela se transforma naquela velhinha da capinha preta, dos olhos arregalados? Gente, aquela imagem, ela ficou na minha cabeça enquanto eu era criança, vocês não têm ideia. Tem a Rainha Má, aí a Rainha Má se transforma numa velha bruxa, né? Na minha opinião, é a bruxa mais feia de todos os personagens da Disney. Engraçado que até hoje, quando eu olho pra Bruxa da Branca de Neve, depois que ela foi transformada, me dá um mal-estar, sabe? E aí, quando eu era criança, lógico, né? Não tinha raciocínio, não tinha linha pra entender que aquilo não existia, mas enfim, eu pensava que a Bruxa da Branca de Neve, ela podia entrar no meu quarto e aquilo me dava medo. Vocês entendem, gente? Eu sentia medo da Bruxa da Branca de Neve entrar no meu quarto e me assustar quando eu era criança. Então pensa, hoje analisando isso, qual a probabilidade de acontecer? É um medo de uma coisa que nunca vai acontecer, entendeu? Então nós temos medos como esses que são irrealistas, mas ao mesmo tempo também, todas as vezes que você vai se lançar um projeto, qualquer que seja ele, escreva aí uma coisa que se chama análise de riscos. A análise de risco é você pensar no seu projeto e pensar nas possibilidades que podem vir a dar errado. Agora, o que você precisa entender? Nada na vida só dá certo e nada da vida só dá errado. Não tem como, né? E se você for parar para pensar, quando você pensa em uma análise de riscos, você vai cogitar aquilo que você imagina que pode dar errado. Mas você não vai cogitar coisas que você não quer que aconteça. Igual, você vai cogitar, igual eu tava falando hoje no áudio que eu coloquei no grupo do Despertar. Cara, nem no meu primeiro, assim, nem no meu pior cenário, nem na minha análise de riscos mais pessimistas possível, eu coloquei lá perder a minha tia no primeiro ano do IMER, sabe? Nem se eu quisesse, Ana. A possibilidade de dar errado, das pessoas, de você precisar cancelar treinamento, enfim. Várias coisas assim eu imaginei, mas perder alguém que eu amo? Não. Então tem uma parte também dos seus riscos que você não vai ser capaz de imaginar porque você quer se proteger da dor. Moral da história, o que você precisa entender?
que o medo, ele vai ter um lado cauteloso e vai ter um lado irrealista, né? O lado cauteloso são as precauções que você precisa tomar para que você não venha se machucar, né? Já que nós temos dentro dessa caixa maravilhosa chamada cérebro todo o comando do nosso sistema límbico, um sistema criado para proteger você da dor. Você tá andando na rua, uma pessoa vem, você já ataca, entendeu? É assim. Você tá andando na rua, você sente que tá vindo alguma coisa na direção, você foge. Você tem um sistema, uma natureza orientada para que você possa se proteger da dor, para que você possa analisar os seus riscos, né? As coisas que acontecem com você. Só que existe uma parte também que você, com medo ou não, vai precisar enfrentar. E na grande maioria das vezes, de tudo que eu já trabalhei, o medo profissional, ele envolve 3 variáveis. O medo de dar errado. Então hoje você tem uma condição de vida que não é a que você mais ama, mas ela, abre aspas, sustenta coisas que dão muito certo pra você. E aí na hora que tu pensa em começar um novo projeto e pensa que esse processo pode dar errado, não é só o negócio, o projeto, a mudança de trabalho, é tudo o que sustenta, entendeu? Igual, uma vez eu tinha um cliente que ele tava assim, muito frustrado com o trabalho dele. E aí ele já tinha a oportunidade de um emprego novo em uma outra empresa. Só que essa empresa, o cargo atendia completamente ele. Só que naquela empresa existiam taxas de rotatividade muito altas. Então ele conhecia pessoas que foram pra lá, mas assim, não duraram 1 ano, 2 anos, entendeu? A taxa de rotatividade era muito alta. E onde ele tava mais ou menos uns 7 anos. E aí ele falava assim pra mim, Ana, mas eu vou trocar por esse trabalho e aí eu posso ficar 1 ano, 2 anos e a minha família? E depois, como é que eu vou pagar minhas contas? E aí, como é que vai ser essa fonte de renda? Porque eu não tenho a segurança de que lá eu vou conseguir ter uma carreira sustentável, já que existe uma quantidade de troca e rotatividade muito alta. Então, quer dizer, o medo da possibilidade de dar errado impactar, né, grosseiramente outras áreas da vida, principalmente se envolve outras pessoas. Depois, gente, um medo que assim pega uma galera é o medo do julgamento. É o medo do que as pessoas vão falar, sabe? Por exemplo, assim, ó, vou pegar, que eu vi aqui o Pedro. O Pedro tá aqui. Pedro tem doutorado, não, Pedro tem mestrado, tem pós, tem um currículo também gigantesco. Aí suponhamos que ele fala assim, gente, o meu projeto é criar um canal no YouTube para ser professor e escalar o mundo. Aí as pessoas que estão perto dele chegam e falam assim, você tá falando sério que você vai cair nesse sonho da internet? Você tá falando sério que você, questão de título, você vai fazer isso? Você vai agora virar blogueiro? Você vai criar vídeo? Vocês entendem? Então, tipo assim, é aquilo que outras pessoas vão realmente dizer, né, sobre os seus projetos. Igual eu trabalhava com também uma moça lá em Ribeirão Preto, que trabalhava com marketing de relacionamento. E, gente, vocês não têm noção do currículo da menina, sabe? Assim, passou em... como é que era a faculdade dela lá? Ela fez administração na Barão de Mauá, fez pós na USP, aí tinha feito também uma outra pós na Moura Lacerda, um currículo assim, ó, impecável. Ó, o Pedro, esse é o meu medo do julgamento dos outros, enfim, a gente vai falar sobre isso. Tinha um currículo impecável e entrou em empresa de marketing de relacionamento, né, por exemplo, como Polishop, Juness, Mary Kay, enfim. Cara, vocês não têm ideia. Vocês não têm ideia. E além disso, ela levou outro projeto paralelo de abrir a loja dela online de roupas. Tiveram pessoas que chegaram pra ela e falou assim, de verdade, você formou para virar sacoleira? Você virou? Você se formou, você gastou esse tempo todo, esse dinheirão todo pra você virar sacoleira do Brás? Vocês entendem? Então, o que acontece? As pessoas, elas veem patamar... Lembra da nossa aula que nós falamos sobre status, prestígio, posição? O mundo externo, gente, conta muito isso. Nós estamos aqui reunidos pra gente falar de quebra de paradigmas. Mas existe uma manada de pessoas que segue a ideia do formar, se especializar, conseguir um bom emprego, se posicionar. E ali você vai ficar em uma gaiola onde quem passa
acha que você é um pavão, cheio de pena, estufado, poderoso, mas por dentro você tá se sentindo uma merda, você tá se sentindo, sabe, um cocô do cavalo do bandido, mas de fora você é grande para outras pessoas. Vocês entendem? Então, as pessoas têm muito medo do julgamento. Por quê? Porque a gente vive em uma sociedade que valoriza posição, prestígio, status, título, carreira, cargo, todas essas coisas, né? Tanto que na live que a gente tava fazendo com a Carol, eu achei muito prudente, e amanhã a gente vai falar de transição de carreira, de projetos paralelos que você pode levar, porque eu não quero que vocês entendam o seguinte, gente, ó, a Ana fez uma coisa que se chama ruptura de carreira, mas eu vou deixar pra falar isso mais amanhã. Ana, deu certo? Deu. Você recomenda? Acima de jeito nenhum. Sabe aquele negócio? Eu falo de um espaço de fala de quem viveu e fez. Eu rompi sem ter dinheiro, eu rompi para começar a trabalhar com isso, sem ter iniciado nada, entendeu? Então, assim, a transição de carreira, ela é basicamente a ideia de você... Imagina 2 pranchas de surf. Aí você tá com os 2 pés em uma e tem uma aqui. Aí tu pega um pé seu, continua aqui, o outro pé aqui. Aí, na hora que você aprendeu a firmar essa perna, você faz isso. Então, você faz um movimento transitório, não é pular. O que a Ana fez? A Ana tava com 2 pés em uma prancha, se jogou no mar para depois aprender a subir na outra. Então, assim, basicamente, gente, é um processo que tem muita pressão. Por isso que eu sou defensora da transição de carreira, de você estabelecer um prazo, de você cumprir uma meta financeira. Você leva de um lado, você vai fazendo um desligamento, né? E não uma ruptura. Então amanhã a gente vai falar mais sobre isso. Mas o que eu quero que vocês entendam? Que de qualquer forma você vai ter que assumir esse projeto. E aí a possibilidade das pessoas entenderem isso é muito baixa. E gente, olha pra vocês verem, ó, presta atenção. O que vocês precisam entender a respeito do julgamento? Você julga. Você julga, cara. Todo mundo julga. É isso que eu não entendo. As pessoas querem não ser julgadas sendo elas julgadoras. Todos nós julgamos. Isso é um dos maiores diferenciais do ser humano, né? E você julga coisas complexas, você julga a cor do cabelo do outro, você julga a roupa do outro, você julga a maneira como as pessoas se comportam. Nós somos seres julgadores. Mas a grande questão do julgamento é você entender que existe um histórico, gente, né? Igual essa minha cliente de Ribeirão Preto. Cara, as pessoas viram ela 5 anos na faculdade, depois viram ela 2 anos nas 2 pós que ela fez simultaneamente. Então são 7 anos onde as pessoas, elas estão assistindo. Elas estão assistindo ela naquela vida. E aí ela chega e fala assim, ó, agora eu vou parar e vou pra cá. Então é muito natural o estranhamento. O novo assusta. O novo assusta todo mundo, né? O Lucas, meu marido, hoje ele está nesse processo de transição, né? A gente hoje, ó, eu não sei se vocês vão conseguir ver. Tá vendo? Deixa eu mostrar dali, ó. Tá vendo ali esses papéis, ó? Tem esse papel aqui, ó, em cima aqui, ó, nessa direção, ó. Esse papel aqui, ó, é um planejamento financeiro que a gente tem hoje pra gente cumprir e ele poder fazer o processo de transição dele do jeito que atende. Ele trabalha hoje no Imer, paralelamente, ele cuida da administração, da gestão financeira, mas desde que eu conheci o Lucas, tem 9 anos que a gente tá junto, ele trabalha na área de petróleo, e foi assim que ele foi crescendo. E ele começou no cargo de assistente, tipo, base mesmo, e hoje ele chegou num patamar muito bacana na carreira dele de supervisão, mas não é algo que ele consegue ver a longo prazo. Então, o que a gente faz hoje? A gente faz um processo de conciliação, Imer e ele na Constellation. E aí, quando ele tá aqui, só Imer, quando ele tá lá, Imer e Constellation. A gente vai conciliando as coisas, juntos nós vamos criando as nossas condições financeiras para que ele sinta o momento correto de tirar o pé de lá. Isso vai acontecer? Vai, no tempo dele, da forma dele. Isso é um processo de transição de carreira. Vocês entendem? É isso que eu quero falar pra vocês. Agora, quando a gente foi abrir o Imer, é lógico que as pessoas julgaram. Por quê? No caso, a gente tinha 7 anos juntos, né? Nós completamos 8 no meio do ano passado. A gente tava com 7 anos e meio de relacionamento. As pessoas chegavam e falavam assim, você vai trabalhar pra ela? A transição é algo que deve ser planejado. Pedro, total. E amanhã eu vou ensinar vocês a planejarem uma transição de carreira, viu? As pessoas chegavam e falavam assim, você vai trabalhar pra ela? Cara, por quê? Porque durante 7 anos e meio, as pessoas só viram o Lucas
trabalhando na área de plataforma de petróleo. Então, ele começa a trabalhar na área do desenvolvimento humano, que é uma área que eu comecei. É lógico que as pessoas vão julgar. Mas elas vão julgar porque elas veem a pontinha do iceberg. Gente, pensem assim, ó. Existe um iceberg, certo? Existe uma parte que você vê e existe uma parte que você não vê. As pessoas, elas vão sempre julgar o que elas conseguem ver. Mas elas nunca poderão julgar aquilo que elas não conseguem ver. E o que elas não conseguem ver? O que você sente. O que você sente a respeito disso. Então, você vai ser julgado pelas decisões que você toma, você vai ser julgado pelas atitudes que você tem. Mas ninguém sabe como você de fato se sente para você tomar uma atitude como essa. Então, quando as pessoas elas estão te julgando, imagina o seguinte, você, por exemplo, eu tenho hoje 5 anos de carreira nessa área. Se eu decidir tomar uma decisão de mudança, as pessoas têm mais convívio comigo na área do desenvolvimento humano do que em uma nova. Então elas vão julgar. É natural. Porque o histórico delas, o que elas me conheceram, o que elas sabem, é isso. E, gente, as pessoas te julgam com base naquilo que é certo pra elas. Então, quando uma pessoa chega, por exemplo, pro meu marido e fala assim, ó, você vai trabalhar pra ela, essa pessoa só está dizendo o que ela pensa a respeito de empreender como casal. Sabe aquele negócio? Quando Pedro fala sobre Paulo, Pedro diz muito mais sobre Pedro do que sobre Paulo? É isso. A pessoa, quando ela vira igual pra essa cliente, né? As pessoas falavam assim, cara, mas você vai virar sacoleira? No fundo, o que essas pessoas queriam dizer é, como você tem coragem de deixar todo esse currículo para ir montar uma loja? Só que se essa pessoa pergunta como você tem coragem, a única coisa que ela tá te dizendo é, eu não tenho essa coragem agora. Eu não tenho coragem de fazer isso que você faria. Por isso eu acho um absurdo você fazer. Vocês entendem? Então o julgamento, se você achar que você vai chegar, que assim, ó, eu quero tomar uma decisão onde eu não vou ser julgado, esquece, você julga, esquece. Gente, não sejamos hipócritas em dizer que existe uma condição na nossa vida que a gente vai chegar em um patamar onde as pessoas não vão nos julgar. Nós sempre seremos julgados pelas coisas boas e pelas coisas ruins. E nós sempre julgaremos as pessoas também. Então esse é o segundo medo que acarreta muitas pessoas a se aprisionarem. Medo do que os outros vão falar, medo do que os outros vão pensar, medo do que as pessoas vão achar desse novo projeto, medo de invalidar o meu passado. Vocês já pararam pra perceber isso, gente? Eu tava falando agora há pouco com a minha sogra sobre isso, né? Como a gente precisa prestar atenção, porque, cara, por exemplo, assim, vou pegar o meu pai, meu pai tem, sei lá, 40, nem sei quanto tempo de sala de aula, ele tá com 50, ele deve ter começado com 20, meu pai deve ter mais de 35 anos, 30 anos dentro de sala de aula. E se ele decide simplesmente, sei lá, mudar, é natural que as pessoas vão julgar, né? Normal, estão acostumadas aí há 3 décadas com ele fazendo uma coisa, então vai ser julgado. Só que isso não invalida o passado dele. Entendeu? Se ele decidir que ele vai sair da sala de aula e ele vai pra internet, se ele decidir que ele vai sair da sala de aula pra começar uma coisa totalmente diferente do ensino, isso não apaga o passado dele. Isso não invalida quem ele fez, o que ele foi e os méritos deles. E as pessoas, né, infelizmente nós vivemos em uma sociedade que a gente lembra das pessoas pela última memória que a gente tem delas e não por tudo aquilo que elas fizeram, sabe? Então, por exemplo, assim, ó, no mundo hipotético, meu pai decidiu largar o ensino, largar a educação e trabalhar sei lá, abrir um açougue. Aí a maioria das pessoas tendem a falar assim, nossa, sabe, conhece o Júlio, professor? Aquele que abriu um açougue e largou a carreira? As pessoas não falam, conhece o Júlio, professor? Aquele que trabalhou 30 anos na área do ensino e da educação de química, que ensinou milhares e milhares de pessoas, que ajudou uma série de alunos e que agora abriu um açougue? Não, a gente tende a se lembrar somente da última memória, da última decisão. Então as pessoas, elas vão... Seu pai é referência no ensino, com certeza. E é isso, né, Pedro? As pessoas, assim, se ele decide sair do ensino, é muito mais fácil as pessoas se atentarem
para aquela decisão que ele tomou nos últimos 6 meses do que quem ele foi a vida inteira. Então, quando nós estamos falando também de você ir buscar novos projetos, isso não apaga o seu passado, pelo contrário. Por isso que às vezes, quando eu pego várias pessoas que querem fazer uma transição de carreira e começar algo do zero. Gente, por que é desafiador? Ó, vamos pegar esse exemplo aí que eu tô falando do meu pai. Porra, 30 anos dentro da área do ensino, da área da educação. Aí suponhamos que ele fala: ó, vou aposentar e vou abrir um açougue, tá? Então aqui ele tem 30 anos. Nesse projeto, tecnicamente, ele tá no zero. Olha a diferença. Vocês entendem por que dá medo? Porque aqui tem 30 anos de experiência, aqui tá do zero de experiência na área. Só que aí o que as pessoas não entendem? Sempre. Por isso que eu falo assim, quando uma pessoa chega pra mim e fala assim: Ana, eu não tenho conhecimento suficiente pra esse projeto. Pra mim isso é uma mentira. Por quê? Se ele decide que ele vai abrir um açougue depois de 30 anos de carreira em sala de aula, de fato ele tem 0 anos, 0 dias de experiência em empreender um negócio. Mas ele vai trazer pra bagagem dele 30 anos de ensino. Então não tem como ele não ter conhecimento suficiente, não tem como ele estar zerado. A gente sempre traz o nosso know-how, aquilo que nós sabemos sobre o que vivemos antes. Vocês entendem? As pessoas, gente, elas não são bonecos que vêm em caixa e vêm sem passado. Todo mundo traz o seu passado, e o seu passado tem história, o seu passado tem competências, e essas competências, elas serão muito válidas para o que você vai fazer. Olha que louco, gente. Olha o que aconteceu comigo no meu primeiro curso de desenvolvimento. Eu me formei em jornalismo e comunicação social, como vocês sabem. E durante a faculdade, cara, o que acontecia? A gente tinha que fazer vários trabalhos de várias matérias que envolvia entrevistar as pessoas. Então, pra vocês terem uma ideia, o meu professor já tinha passado o CRIPA, nunca vou esquecer, gente, desse trabalho. Pensa, sabe aquelas maletas de pizza, aquelas caixas quadradas de isopor? A gente andava exatamente com aquelas caixas, porque a gente levava a câmera, o equipamento, andava pra cima e pra baixo. Aí a gente tinha que fazer a reportagem, nós trabalhávamos em trio, uma era a cameraman, a outra fazia o teste do som, da luz, do áudio, e a outra era a repórter que entrevistava a pessoa no vídeo. Isso sem contar várias vezes, quando a gente fazia em texto, quando a gente fazia... Pra vocês terem uma noção, gente, eu e a minha amiga Amanda Brandão, a gente uma vez lutou, sabe de quem que a gente conseguiu entrevista? Da Adriana Santana. A gente conseguiu uma entrevista da Adriana Santana pra uma matéria, uma reportagem nossa do blog. Então, cara, eu aprendi a pipocar na faculdade de jornalismo, aí atrás de fontes, de pessoas. Uma vez eu e a minha amiga Amanda, a gente baixou lá em Paraisópolis, numa favela de São Paulo, com a câmera, porque a gente tinha que fazer uma matéria na UPA de lá. Enfim, entramos a pé, fizemos vários. Já cobri, a gente teve também um trabalho uma vez de eleição dentro de uma favela de São Paulo também, isso que agora eu não vou me lembrar o nome. Então, assim, as experiências foram as mais loucas que vocês puderem imaginar. Tem muita história legal. E uma vez, pra vocês terem noção, a gente foi parar na 25 de março, ladeira Porto Geral. Quem já foi sabe como é, uma loucura, pra fazer uma reportagem do carnaval na 25 de março. Gente, na 25 você passa, tá o cara assim, ó, com aquele aparelho de nariz, sabe? De tirar pelo do ouvido do nariz. Tá enfiando assim. Olha, eu não sei o que é do pelo na orelha. Água R$3. É uma gritaria, é uma loucura, cara. Nossa senhora, é uma algazarra aquela ladeira Porto Geral. E a gente foi fazer uma reportagem lá. Então você imagina, uma pessoa no meio da ladeira Porto Geral, só quer ir embora da 25, tá lá Ana Flávia, Heloísa e Malu pra procurar gente. Ô fulano, você quer me dar uma entrevista? A pessoa te ignora. Ô fulano, você quer dar uma entrevista? A pessoa te ignora. Então assim, né? Tomar o não, a minha faculdade de jornalismo me treinou. Perguntar pras pessoas, a minha faculdade de jornalismo me treinou, né? Então eu fui muito treinada. Você pode me dar uma entrevista? E a pessoa falava, não, então tá, obrigada. Então a gente fez na Paulista, em vários lugares, enfim. Aí o que aconteceu? Quando eu cheguei no meu treinamento de coaching, o primeiro curso que eu fiz, gente, o que é o coaching? O coaching é uma ferramenta que visa trazer expansão de consciência no aumento de performance. Ponto. E aí, o que você precisa fazer? Você precisa perguntar uma
uma pessoa, você precisa metralhar uma pessoa, metralhar de pergunta para que ela comece a refletir de uma forma diferente. Porque conselho não vai servir, né? Conselho não vai servir, você tem que realmente fazer uma pergunta, esperar a pessoa responder, buscar a resposta dentro dela e assim você vai fazendo o processo de expansão de consciência. Enfim, aí ela traz a resposta, você debate com ela, joga outra pergunta. Aí eu cheguei no curso, tava lá uma página de perguntas poderosas que eu tinha que fazer para as pessoas. Gente, vocês não têm noção. Como eu vim com a bagagem da faculdade, da entrevista, do jornalismo, do pedido, sim, do não, eu cheguei no meu curso e aí eu tinha que fazer a sessão para as pessoas. A pergunta estava escrita, qualquer um conseguia fazer. Só que eu ia lá e perguntava pra pessoa, tipo, a primeira vez, gente, eu não tinha cliente, tinha nada, tava lá na formação. Aí eu perguntava pra pessoa assim, qual é o seu objetivo? Aí a pessoa virava pra mim e falava assim, não sei. Aí eu falava assim, tá tudo bem, pensa. A faculdade me ensinou a fazer perguntas, eu não tava nem aí da pessoa falar não pra mim, eu continuava. É assim que é feita uma entrevista, né? Uma pessoa te dá não, na faculdade você aprende a fazer a mesma pergunta de diversas formas pra conseguir extrair fala da fonte. Porque, você conseguiu a fonte, ela tá lá. Então você não pode desperdiçar. Se ela te falar que ela não pode de um jeito, vai pro outro, vai por outro. Aí chegou do curso, a galera falava assim pra mim, nossa, mas você manda muito bem. Nossa, mas você tem muita facilidade. Você já fazia isso antes? Várias pessoas me elogiaram como coach na minha primeira formação e eu não tinha nem cliente. Mas isso eu aprendi no coach? Não, eu aprendi na faculdade, eu aprendi no jornalismo. Então, cheguei zerada de um lugar, mas trouxe a bagagem do outro que me foi muito útil, me foi muito poderosa e me fez avançar nos meus resultados. Vocês entendem? Então, as pessoas elas podem até te julgar pelas decisões que você toma. Isso não invalida a tua história. Isso não invalida as tuas experiências, quem você é, o que você fez, os caminhos que você passou para chegar até aqui. E quando você se vê como um ser multipotencial, cara, você encara isso com muita naturalidade. Tipo, é muito natural a Ana pensar que ela tem diversas facetas, né? Por exemplo, aqui eu tô como formadora de opinião, no dia 4 e no dia 5 eu vou estar como treinadora comportamental, segunda-feira eu vou estar lá como líder e empresária. Hoje, pra mim, é muito fácil gostar dessas várias profissões em uma só. Porque tem a ver comigo, sabe? Isso é muito gostoso. Agora, tem muita gente que sofre. A Selma, nada é por acaso, tudo é experiência, gente, tudo. Eu acredito de verdade que todos os caminhos que a gente passa nada mais é do que um jogo de dominó, sabe? Você tá num lugar pra se encaixar no outro, encaixar no outro, encaixar no outro e você ir formando a sua história. Então o que eu quero dizer pra vocês é que o medo do julgamento, ele é irrealista. Porque as pessoas elas vão te julgar pelo que elas veem, mas ninguém convive 24 horas com você. 2, não é porque você vai começar um novo projeto que você está jogando o seu currículo no lixo, não. Você tá pegando uma parte da sua história e guardando ela, mas guardando para usar os recursos que te são necessários. Ó, pra vocês verem, gente, ó o que é habilidade. Vocês não têm noção, eu escrevo um texto que eu não sei explicar pra vocês, assim, ó, em 10 minutos. A Isabela, a minha assistente de marketing, ela fica assustada comigo. Ela vai nas minhas legendas do Instagram pra fazer conteúdo, pra fazer e-mail. Ela fala, Ana, você escreve muito bem e muito rápido. Onde que eu aprendi isso? Na faculdade. Então eu trago comigo essa mesma posição. Vocês entendem? Gravar vídeo pra mim é fácil, porque aonde que eu comecei a gravar vídeo? Foi trabalhando com desenvolvimento humano? Comecei a gravar vídeo lá na faculdade. Então eu trago comigo essa bagagem. Eu não exerço a profissão? Não exerço a profissão. Mas isso não quer dizer que não tenham competências que eu não aprendi lá, que eu trago pra cá e elas me são muito úteis. Então se você acha que você escolher um novo projeto, começar uma coisa nova, invalida a tua história, saiba que não. Você não é o resultado das decisões que você tomou nos seus últimos 3 meses. Você não é só o que você fez na sua última semana. Você tem todos os seus anos de vida e todos eles acumulam experiências. E as pessoas não vão olhar pra isso. E foda-se, elas não têm a obrigação. Depois que você sabe disso, quem tem que olhar pra sua trajetória é só você.
E o terceiro medo, gente, que é um medo muito comum, né? Então, recapitulando. O medo do projeto dar errado e isso ter uma escala de impacto em outras áreas da vida. 2, o medo do julgamento, medo do que outras pessoas vão falar, medo de como as pessoas vão reagir com uma nova decisão, com um novo caminho. E 3, o medo da pobreza, que aí entra em tudo que a gente falou ontem. O medo da escassez, o medo de faltar, o medo de não conseguir, sabe? Assim, nossa, mas eu não tenho cliente. Nossa, mas as coisas não estão fluindo pra mim. Nossa, mas eu vou ganhar pouco no começo. O medo de ficar sem é tão grande que a pessoa prefere se contentar com o que ela tem. Aí você pode falar assim, Ana, mas envolve um pouco o medo número 1. Não, gente, o medo número 1 envolve de fato a ideia do projeto dar errado. Então a pessoa, ela tem a vontade, mas ela tem medo de não dar conta e não poder voltar atrás. Medo de se arrepender, vocês entendem? Tipo, eu vou escolher é como se a 1 fosse assim, ó, no resumo geral da história. Eu tenho medo de trocar um pássaro na mão por 2 voando. Aquela ideia do trocar o certo pelo duvidoso, por algo que eu não sei se vai dar certo. Já o 3 é o medo de não ter. Então, é você falar assim, ó, por exemplo, eu vou sair do meu trabalho onde eu ganho 10 mil reais e agora eu vou ir para um trabalho onde eu vou ganhar 2 mil e eu vou ficar ganhando 2 mil por 10 anos e aí eu não vou conseguir pagar minhas contas e aí eu vou ter que depender da minha mãe, aí eu vou ter que depender do meu pai. Medo de faltar. Esse medo da falta faz com que você sempre se contente com pouco. Gente, igual, deixa eu explicar pra vocês uma conta que se você faz esse tipo de conta, cara, você tá no sal. A chance de você estar hoje limitando a tua possibilidade de crescimento é muito grande. Como assim? E isso não se aplica só a mim, tá? Isso se aplica a qualquer coisa. Então, por exemplo, a gente tava falando no comecinho da live. A pessoa decide investir na mentoria 120%. Aí ela vai investir R$ 699,90. Aí eu chego pra ela e falo assim, ó, se tu dividir em 10, são 10 parcelas de R$ 69,90. Aí o que ela pensa? Uma pessoa escassa, ela pensa assim, ó, eu tenho um salário de 2 mil. Nesse salário de 2 mil, eu tenho R$ 1.900 de conta pra pagar. Como é que eu vou assumir uma parcela de R$ 69,90 por 10 meses? Então, o que ela tá partindo do pressuposto? Olha o perigo. Que ela vai investir R$ 699,90 e durante 10 meses ela vai ganhar a mesma coisa. Vocês entendem isso? Então ela não consegue ver que em 10 meses ela pode ganhar 4 mil ao invés de 2 mil. Não, ela sempre pensa naquela quantia de renda que ela tem e aí ela vai investir na mentoria 120%, ela faz conta de R$ 69,90 por 10 meses, partindo do pressuposto que ela vai ganhar sempre aquele tanto ou menos. Isso é uma pessoa escassa. Uma pessoa abundante pensa assim, cara, hoje eu ganho 2 mil, aí eu vou investir R$ 699,90. Então, quer dizer, esse treinamento, no mínimo, ele tem que me retornar R$ 1.200. No mínimo, ele tem que me retornar R$ 1.200. Gente, óbvio, né? Todos os meus clientes da mentoria 120%, sem exceção, faturaram. Todos, sem exceção, faturaram ao investir no treinamento. Aí você pode falar assim, ó, por exemplo, Ana, mas e quando o seu cliente não ganha dinheiro? Ele tem um resultado que afeta financeiramente ele. Exemplo, a pessoa vai no PLE. Aí eu já tive, esse ano foram 3 que passaram pelo PLE. Elas falaram assim pra mim, Ana, depois que eu fiz o PLE, eu investi R$ 699,90, que é o valor do PLE, eu parei de pagar psicóloga porque eu consegui me reatar com meu pai. Então, quer dizer, ela investiu 699, ela diminuiu um gasto que agora ela vai poder investir. Outros, né? Igual a Selma que tá aqui. A Selma é uma que já mandou várias mensagens falando o que depois dos treinamentos ela conseguiu ganhar mais dinheiro. Mas, gente, isso não precisa ser o meu curso. Pode ser, por exemplo, assim, ó. Tu vai fazer um curso de inglês com a Tati. Aí a Tati vai te cobrar X mil reais pra te dar aula de inglês, beleza? Beleza. Aí o que acontece? Tu passa na faculdade. Porra, velho, retornou, entendeu? É resultado. Resultado, a gente chama essa sigla, deixa eu colocar aqui. Opa, virei a câmera. A gente chama isso de ROI, R-O-Y,
Return on Investment. Acho que essa é a sigla, se eu não me engano. Mas é você mensurar o quanto você vai ter de retorno com as coisas que você faz. Então, quando eu falo assim pra vocês, gente, eu já investi hoje mais de 300 mil reais, eu posso dizer pra vocês que nesses últimos 5 anos eu já faturei mais de R$500 mil. Então, o que eu investi já me retornou em dobro. É isso. A pessoa escassa não. Ela sempre faz continha da continha da continha, partindo do pressuposto que a renda dela nunca vai aumentar. Então, uma pessoa que tem medo da falta, o que ela pensa? Ela pensa assim, ó, hoje eu ganho um salário de 5 mil. Com 5 mil eu mantenho essa vida, essa vida, essa vida, essa vida, essa vida. Só que com esses 5 mil reais, eu tenho uma jornada de 8 horas de trabalho. Que aí eu chego em casa, eu tenho que fazer as tarefas do trabalho. E é isso, eu não consigo escalar, né? Ou Pedro, meu investimento no processo de coaching com você rendeu um aumento de 3 mil no meu salário. Exatamente, senhor Pedro. E se eu não me engano, quando você fez o processo, eu acho que era 3 mil, né? 3 ou 2.500. Então, quer dizer, gente, um mês do aumento dele, ele pagou o coach, eu acho que foi 3 mil, se eu não me engano, né, Pedro? Pode colocar aqui. E aí, depois, o quanto o cargo dele ele já faturou, entendeu? Eu invisto aqui e ganho X vezes mais aqui. Isso não é só o Pedro, graças a Deus. Por exemplo, a gente tem o depoimento da Paula, da mentoria 120%, que ela fala, né? Ela fala, ó, eu investi 699 na mentoria 120% e com uma técnica que eu aprendi da mentoria, eu fechei um contrato de 10 mil. Então, pensa, foi mais de 10 vezes. 3.200. Tá aí, viu, gente? Um mês de aumento do Pedro, ele me retornou aquilo que, enfim, eu entreguei pra ele e depois ficou pra ele. Então eu pergunto pra vocês, isso é ROI. E se ele não tivesse, se ele não tivesse obtido esse retorno, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Tanto que eu chego pros meus clientes e falo assim, ó, se você não tiver retorno, eu te devolvo o teu dinheiro. Não precisa preocupar. É 100% garantido. Pergunta quantas vezes em 5 anos eu devolvi dinheiro de cliente. Quando eu dispensei o cliente. Eu já demiti 3 clientes na minha vida, porque eles me pagaram e não estavam agindo. Eu falei, toma teu dinheiro que não é por assim. Não é por aí. Não é assim que eu trabalho. Ah, Selma, super, só não tive o retorno do investimento, como os resultados permanecem e aumentam. Eu estava feliz como estava. Exatamente, mulher, é isso aí, gente. Então, deixa eu te falar, quer ver? Deixa eu pegar um exemplo aqui, ó, de um livro que tá aqui. Aqui, vocês já cansaram de ver esse, né? Esse livro aqui do Tony. Esse livro do Tony, se eu não me engano, eu acho que ele custa quase R$100. Dá uma olhada aqui, ó, na quantidade de anotações, ó. Vai dando uma olhada aqui, ó. Esse treinamento aqui, vocês não têm ideia do quanto ele me influenciou, esse livro, né? Do quanto ele me influenciou positivamente para o PLE. Então, um livro de R$ 79,90, que abriu caminhos para me fazer um treinamento de R$ 699,90, que eu já devo ter vendido mais de, sei lá, centenas de vezes para as pessoas. Vocês têm noção? O livro do Flávio Augusto, tem um vídeo no Mente Inabalável que fala, paguei R$30 no livro do Flávio Augusto GV1. Esse livro abriu a minha cabeça para a possibilidade de empreendedorismo. Essa foi certamente, eu acho que o investimento mais barato, porque R$30 me fez tomar decisões que me trouxeram aqui até hoje. É isso, gente, é ROI. E a pessoa que tem medo da falta, ela não pensa assim. Ela sempre pensa no tantinho, na fonte. Imagina assim, ó, dinheiro, gente, pode ser uma cascata, uma fonte que jorra ou, literalmente, uma torneira que pinga. A pessoa que tem medo da falta, ela fica na torneira que pinga, porque pinga. Enquanto a pessoa que é abundante, ela fala, cara, eu posso até passar sede, mas eu estou indo em busca da minha fonte. Uma hora eu vou encontrar. Esses dias, deixa eu contar pra vocês a conta que eu fiz. Eu peguei todo o valor que eu já tinha faturado na minha vida de 2016 até 2020, mas foi bem no comecinho do ano. Deu mais, não chegou a bater 600 mil reais, mas bateu mais de 550 mil reais. Não vou lembrar o número redondo, mas vamos trabalhar aí com 550 mil reais nos últimos 4 anos e meio. Aí o que eu fiz? Eu peguei o valor que eu ganhava lá em 2016 e dividi o valor lá exato que deu entre 550 mil e 600 mil reais e dividi pelo meu salário.
E, gente, eu cheguei à conclusão que eu levaria 40 anos. A minha conta me mostrou que eu levaria 40 anos ganhando o que eu ganhava em 2016 pra fazer o que eu fiz em 4 anos e meio. Entenderam a conta? Em 4 anos e meio eu faturei o que, se eu tivesse continuado em 2016, eu levaria 40. 40 anos, torneira que pinga, 4 anos e meio, fonte que jorra. Ana, sempre jorrou? Sempre foi próspero? Não. Teve muitos momentos, gente, que assim, ó, eu ganhei R$2.000. Meu primeiro mês, eu já consegui, logo no meu primeiro mês empreendendo, fazer mais do que eu ganhava antes. Mais do que eu ganhava antes. Caraca, é de assustar, Pedro. É de assustar essa conta. Ela também me assustou. Eu levaria 40 anos pra fazer um resultado que eu fiz em 4 anos e meio por escalabilidade. Mas ontem eu contei pra vocês também, né? Eu levei 3 anos pra fazer um resultado que com o Imer eu fiz em 1. Só que o Imer foi assim, ó, altos e baixos, total. No final, o resultado muito positivo, mas tivemos meses também muito ruins. Não vou aqui falar pra vocês, nossa, gente, desde que eu empreendo eu tive meses incríveis. Eu tive meses muito desafiadores. Mas no empreendedorismo a gente vê o resultado total. E no resultado total deu esse valor, entendeu? Então, eu levaria todo esse tempo. E aí que vem a grande questão. Quando eu fui pedir demissão pra minha chefe, por que eu assumi a meta de fazer R$2.000 como, assim, um compromisso pessoal? Porque quando eu fui demitida, eu tava num salário de 1.300, mas como tinha os descontos, olerite, tal, eu recebi 1.100 na mão. E aquilo me matava, porque eu sabia o custo que era pra minha mãe me manter, né? Com a faculdade da minha irmã, que era muito cara. Então, o que eu fiz? Na hora que eu fui pedir demissão pra minha chefe, ela me deu um aumento. Ela falou, fica que você vai ter um aumento. E, enfim, gente, essa história eu conto no PLE, ela é cheia de envolvimentos, mas basicamente, eu fui buscar desenvolvimento humano porque eu tava muito frustrada. Mas eu tinha vindo de uma oportunidade de, na saída de um mês de uma moça que ela foi tirar férias, eu entrei no cargo dela. Eu dei resultado para caceta, imaginando que eu ia ter o aumento, eu não tive o aumento. Quando a moça voltou de férias, ela voltou pro cargo. E aí a minha gestora virou pra mim e falou assim, volta pra onde você tava. Aí eu falei, porra, velho, tá louco? Aí eu pirei. Foi nessa hora que eu decidi, assim, esse foi o limbo, a tomada de decisão de falar, eu preciso fazer alguma coisa por mim. Né, essa frustração profissional, e quando a minha chefe, ela me levou no segundo degrau e depois me voltou pro degrau 1. Aí eu decidi fazer algo. Então, na hora que eu cheguei pra ela e pedi demissão, ela falou assim, Ana, como você ficou 4 dias fora, nós decidimos te dar um aumento. Fica. E aí depois a minha amiga, eu falei pra ela que eu não queria saber o valor do aumento, porque eu já tava com a minha decisão tomada, mas aí a minha amiga Karina depois me contou que o valor do aumento era de R$2.400. Ela ia dobrar o meu salário naquela época. Então eu assumi um compromisso de quando eu começasse a empreender, a minha meta no mínimo tinha que bater esses 2, já que era o valor do aumento que eu tinha deixado pra trás. Porque o universo testa, lembra que a gente falou ontem? E aí, galera, teve meses que eu ganhei 2.000 mesmo. Teve meses que eu ganhei até menos, 1.800, 1.000 quebrados. Só que qual era a diferença? Ana, você tava em momentos instáveis da sua fonte que jorra? Sim. No ano passado, a gente teve meses muito ruins financeiramente. Meses incríveis, mas meses muito ruins. Só que esses meses muito ruins, gente, por mais que eles não tragam pra mim a quantidade financeira que eu preciso, eles me mostram que eu tô no caminho da busca da minha fonte. É como se eu estivesse passando por uma floresta. Em alguns momentos eu vou passar por lugares que estão secos. Em outros momentos eu vou passar por lugares que tá cheio de frutos. É uma caminhada até a minha fonte que jorra. Não quer dizer que pra me chegar nessa fonte tudo vai ser frutífero, entendeu? Pelo contrário. Cara, vai ter momentos que a gente vai passar sede, vai ter momentos que a gente vai passar por várias situações, mas a gente vai seguir em frente. Vamos seguir em frente que a gente quer ir pra fonte que jorra e não pra torneira que pinga. Então, as pessoas que têm medo da falta, é isso. Uma vez eu atendi um cliente que ele era empreendedor, ele decidiu abrir a loja dele. E a mãe dele quase acabava com a autoestima dele, porque ele decidiu empreender. A mãe dele é funcionária pública. E aí ele virava pra mim e falava assim, Ana, como é que eu, com essa vontade de crescer, vou ouvir minha mãe? Minha mãe quer que eu preste um concurso pra ganhar R$3.000. E aí eu falo, tá, e como que a sua mãe lida com os R$3.000 dela? Ela vira e fala assim... Pra mim, é a mãe, né, dele pra ele, fala assim, gente, que a melhor coisa que tem na vida é ela ser concursada. Porque ela sabe que aconteça o que acontecer, ela vai estar com esses R$3.000. Só que, gente,
Ele não queria 3, ele queria 30. Então a mãe, pelo medo de não ter 3, acha loucura uma pessoa buscar 30. Vocês entendem? Lembra que eu falei pra vocês? Quando o Pedro fala sobre Paulo, ele diz muito mais sobre ele do que sobre o outro. A mãe, quando acha uma loucura o filho empreender pra ir buscar mais, ela só tá dando o que ela tem. Ela só tá dando o que ela, na vida dela, viveu a vida inteira. Que é o quê? Sempre teve ali com a torneira que pinga todo mês com 3 mil reais. Aí vem um que passa um monte de dificuldade pra ganhar 30 no mês, o cara pira. A mãe pira mesmo. E é natural, porque ela tá dando o que ela tem. Então o medo da falta faz com que as pessoas se apeguem assim excessivamente naquilo que elas têm, sem avaliar a possibilidade da abundância que vem pro futuro, sabe? Que é o que a gente falou. Poxa, eu vou investir 3 mil reais em um processo de desenvolvimento, mas no mínimo ele tem que retornar 6. Só que se ele me retornou um aumento de 3, como disse o Pedro, cara, o que vai acontecer? Gente, deixa eu contar pra vocês uma coisa, ó. Eu adoro esse resultado. Inclusive, eu não sei se o Pedro foi da turma, eu acho que foi, da turma de um cliente meu, do Cássio, no PLE, que a gente tava lá, e ele mesmo falou, né, ao vivo. A gente fez um processo de gestão de liderança, enfim. Ele investiu aí em processos mais de uns 6, 5 mil reais comigo. E aí, gente, a gente foi fazer estruturação de processos pra, enfim, na fazenda, organizar coisas, deixar tudo arrumadinho, realinhar. Gente, uma das técnicas que a gente aplicou lá trouxe pra ele um retorno de mais de 54 mil reais. Vocês têm noção do que é isso? Você investe 5, te traz 54. É isso. Isso é você pensar no dinheiro trabalhando ao seu favor. Só que tem muita gente que tem a cabecinha do boleto. O que é a cabecinha do boleto? Eu ganho 2 mil tem que dar pra pagar minhas contas. A pessoa não tem a coragem de investir. Tanto que no livro do Flávio Augusto, mas eu acho que é no GV2, ele conta, eu sempre falo isso pra minha equipe, ele conta a história do Cobalt, né? Que ele teve um carro antigo da época com sócios. Ele queria expandir a franquia dele de negócio, da WhatsApp, ele queria expandir a franquia, e aí ele não tinha dinheiro. Daí ele chamou um sócio e falou, cara, a gente precisa investir, você tem teu carro, vende teu carro e bota no negócio pra gente fazer crescer. O cara pirou na batata, falou, só se for de jeito nenhum que eu vendo esse carro, mas não vendo nem a pau. E aí eles desfizeram a sociedade. 20 anos depois, a WhatsApp virou uma das empresas no mundo mais valorizadas no quesito ensino de educação em línguas. O Flávio Augusto hoje é um bilionário. Se esse cara fosse sócio do Flávio Augusto, ele também estaria bilionário. Mas o medo de perder um Cobalt, o medo de perder o carro, o medo de não conseguir, faz a pessoa não entrar no negócio e deixar passar uma possibilidade grande dessa. Por isso que nós falamos ontem sobre a lente da escassez. A lente da escassez é essa, a lente de contato é essa. Eu vou dar o tantinho que eu tenho para correr o risco de ganhar um tantão, mas e se eu não conseguir? É isso. Vocês entendem? Então, o medo de faltar, o medo de não conseguir encontrar de novo faz com que as pessoas deixem passar incríveis possibilidades de crescimento. E agora eu quero te perguntar, qual é o seu medo? Do que você tem tanto medo, caceta? Você tem medo o quê? De dar errado? Você tem medo o quê? De ser julgado? Você tem medo de faltar? Cara, vamos ser sinceros, gente. Vamos lá, ó. Possivelmente essa live, ela vai passar aqui de 1 hora. Mas eu vou questionar com vocês esses 3 medos. Então, vamos lá. Primeiro, medo 1. Medo de dar errado. Cara, se o seu projeto der errado, entende uma coisa. Sentado com a bunda na cadeira, não vai dar pra você ficar. Você vai ter que ir atrás de uma outra coisa. E aí, o que você vai fazer? Sabe? Quais são as possibilidades que você tem? E aí, o que dá pra fazer? Vocês entendem? Você não é só uma coisa. Se der errado você trocar de emprego, você começar um projeto, lembra daquele know-how que você tem de anos? Como é que você pode usar ele ao seu favor? Eu tô com alguns clientes que agora, nesse período de pandemia, vocês não têm noção do jeito que se reinventaram. Mas se reinventaram assim, ó. Gente que trabalhava num setor começou a trabalhar em outro. Gente que começou a vender coisas que antes nunca pensou em vender. Por quê? Porque você não é mono, cara. Você é multi. Você tem muitas funções. Então, igual, ó, deixa eu contar pra vocês. Eu tenho, pelo menos, 3 projetos de empresa na minha cabeça. Um se chama... Agora eu esqueci o nome, mas é a empresa... Como é que é? Ah, lembrei. Dance Hit, que é uma academia de dança
feminina, que eu morro vontade de abrir. Sabe aquela fit dance, aqueles professores assim, ó, que arregaça? Seria o Dance Fit, uma empresa, uma academia de dança, pra galera assim achar que tá na Bahia e dançar. Uma outra empresa que eu abriria se chama Brigadelícia, vendas de brigadeiros, chocolates, bolos e salgados. Uma outra empresa que eu já pensei em abrir é uma franquia de pão de queijo recheado, porque aqui em Minas Gerais vocês não têm noção do que é um pão de queijo com pernil, as pessoas ainda não despertaram pro poder do pão de queijo recheado, seria pão de quê? E o que isso tem a ver com desenvolvimento humano, gente? Tem nada a ver com desenvolvimento humano. E na minha cabeça eu já vejo possibilidade de 3 empresas diferentes. Então se hoje eu chegasse pra vocês e falasse assim, galera, baixei as portas do Imer, baixei as portas, não deu. Desenvolvimento humano, realmente pra mim aqui desse jeito agora não rolou. Bora vender brigadeiro? Bora vender pão de queijo? Bora abrir uma academia de dança? Vocês entendem? Eu não sou só uma coisa. E toda a minha experiência com o Imer vai me ensinar coisas que eu vou levar para os meus próximos negócios. Quais são os erros que eu não posso cometer nos próximos? Quais são os acertos que eu posso levar para outras pessoas? Vocês entendem? Então, se der errado, peraí, na hora que uma porta se fecha, quantas são as oportunidades que se abrem e que espalham caminhos? Gente, quando os meus treinamentos, olha para vocês verem como a natureza ela é abundante. Esse ano, o planejamento do Imer era levar os treinamentos para vários estados do Brasil, principalmente o estado de São Paulo. Água abaixo, deu tudo errado. Na hora que deu tudo errado, nasceu, então, eu peguei um projeto lá de 2021, que é a mentoria 120%, falei, cara, eu vou puxar esse projeto agora. Puxei o projeto. Poxa, gente, a gente tá indo pra turma 2. Vocês têm noção do que é isso? Quando uma coisa deu errado, ao invés de eu pensar assim, nossa, e agora? Eu não tenho um evento? Não, eu tenho um projeto ali. Deixa eu trazer ele pra cá. Peraí. Se esse meu foi congelado, o que tá congelado eu vou adiantar. Porque eu não sou só os meus treinamentos presenciais. Eu também posso fazer de outras maneiras. Então, o dar errado é a maior mentira que você pode se contar. Porque você tá partindo de um pressuposto que quando der errado, não tem o que você fazer. E quando der errado ali, você vai ter a experiência que você já tinha antes, mais a experiência de todos os seus erros e aquilo que você vai poder fazer de novo e diferente. Vocês entendem isso? Agora, ó, presta atenção. Eu vou fechar essa live porque já deu 1 hora, o Instagram tá me notificando. Vou salvar e vou abrir outra, tá? Então voltem comigo pra gente questionar medo do julgamento e medo também de faltar. Vamos lá. Peraí.